Estamos de volta com o TCE Notícia. No programa de hoje estamos conhecendo um projeto que aproxima autor e leitor. Esse encontro acontece na Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e é coordenado pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal. Aqui no estúdio, Luiz Henrique de Almeida Pereira, coordenador da Biblioteca do TCE, e Sérgio Henrique Batista, coordenador de reestruturação da biblioteca. Bom, Sérgio, no primeiro bloco nós falamos aí um pouquinho dessa adaptação da biblioteca para atender deficientes visuais e cadeirantes, né? E eu sei que a política de inclusão do TCE já foi tema do projeto. Como foi esse encontro? Perfeito. Enfim, nós tivemos uma autora, né, a doutora Mônica, da UFRJ, que falou sobre ela tem uma obra publicada sobre inclusão, e ela abordou esse tema que tem uma correlação muito forte hoje com a política da escola, que de certa forma é a política do tribunal, de inclusão, a inclusão no sentido de tratar os alunos da escola, os usuários da biblioteca, como cidadãos, né? Então, nesse evento, ela deu exemplos da experiência dela, dos laboratórios feitos por ela, de sala de aula, da postura do docente quando no lidar com o aluno, com a diversidade, e como essa postura do docente, do profissional da educação, ela pode incluir ou não, né, ou excluir o aluno do aprendizado, ali, da educação, do processo de aprendizado. Perfeito. E isso tem uma correlação muito forte com os cursos de capacitação da escola, né? A escola capacita os servidores do Estado e dos 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro e tem essa proposta hoje de, nos cursos de capacitação, dar um tratamento ao servidor, não apenas naquelas rotinas de trabalho, de uma forma reducionista, mas dotando ele de um olhar, de uma visão de cidadão, para que ele, como servidor público, desenvolva melhor a sua atividade dentro dessa perspectiva de cidadã, né? Porque o serviço público tem muito disso, né? Desse aspecto de ideia, né? de coletividade, de cidadania, de serviço público, enfim. E aí esse encontro abordou esse tema. Ela falou muito sobre a experiência dela e foi muito enriquecedor para a escola e para o tribunal. Foi uma grande oportunidade das pessoas estarem ali presentes e conhecerem essa visão e também um pouco da própria política da escola hoje. É importante também lidar com o diferente, né? A gente saber lidar com a isso. Diversidade. Com a diversidade, exatamente. Perfeito. Agora, quais são as áreas abrangidas pelo acervo da biblioteca, né? E quais são as áreas mais procuradas? Então, o acervo da biblioteca, ele é um acervo que, na verdade, tem um perfil duplo. Não chega a ser tão duplo assim, né? Mas, assim, ele é voltado para as atividades que o Tribunal de Contas exerce, a missão constitucional do Tribunal de Contas, fiscalização, controle externo, auditoria. E ele, nesse aspecto, a biblioteca tem um acervo que é um acervo especializado. Contabilidade pública, auditoria, direito administrativo e as áreas afins. E com o surgimento da Escola de Contas, que está fazendo 10 anos, agora em 2015, a biblioteca teve que se adaptar a ser também uma espécie de uma biblioteca universitária, porque a Escola de Contas tem cursos de pós-graduação, tem inúmeros cursos de capacitação, e tem uma certa natureza diferente da biblioteca universitária para uma biblioteca especializada. Mas os temas são os mesmos, porque a Escola de Contas trabalha capacitando buscando a melhoria da gestão pública, então os temas são os mesmos. Licitações, gestão pública, etc. E, então, os temas básicos são esses do tribunal. Dentro dessa área, os temas mais procurados são gestão pública, direito administrativo, e a gente tem também outros usuários, por exemplo, o usuário que é servidor que está fazendo um curso superior. Então, se ele está fazendo um curso de direito, ele vai procurar outras áreas do direito que nós temos também, que não são especificamente do tribunal, direito penal, direito processual, mas a gente tem livros também para atender de certa forma. E a gente recentemente recebeu também doações de um ex-conselheiro do Tribunal de Contas e do governador Marcelo Alencar, depois do falecimento deles. As famílias doaram acervos, que aí são acervos bem diversificados, que tem biografias, tem livros de história, tem livros de arte, e a gente criou espaços reservados na biblioteca para esses acervos,
como uma forma também de ampliar a oferta para o público. Então também a pessoa que vai lá, tem um sofazinho, tem uma estante menorzinha que tem uma biografia, tem uns livros bonitos de arte. Agora estamos recebendo alguns livros também sobre meio ambiente da Fundação Parques e Jardins e do Jardim Botânico, então a gente deixa exposto nas mesas, que são livros, tem livros da história do Rio de Janeiro, o pessoal vai com uma forma também de criar um ambiente assim descontraído, agradável, porque as bibliotecas vêm procurando se transformar para não ser só um repositório de acervo, é mais um local de encontro, de convivência, como a gente vem falando aqui, inclusive o Encontro com o Autor tem muito essa característica. Então o nosso acervo também está se flexibilizando e se diversificando nesse sentido. É bom, são mais de 10 mil livros, né? São muitos livros. Isso. E, bom, a tendência é que ainda venham mais e mais, Sim, né? A gente tem uma renovação, porque tem os livros que vão sendo atualizados, né? Por exemplo, essa área do direito tem que estar sempre sendo atualizada, né? Porque tem as modificações. E os temas também vão se expandindo, porque a própria atividade do Tribunal de Contas vai se expandindo. Eu já estou na biblioteca há mais de 20 anos, e quando eu comecei não tinha livros sobre meio ambiente, não tinha auditoria ambiental. Hoje em dia é um dos temas mais relevantes, né? Então as coisas vão se transformando e a gente tem que ir acompanhando, né? 20 anos é bastante tempo, né? Agora, Sérgio, que outros serviços são prestados pela biblioteca do TCE? Nós temos os serviços que são prestados de forma geral, né? Como o Luiz falou, a biblioteca tem abertura ao público, em geral. A única questão, como por estar dentro de um prédio público, a sua identificação na portaria, a pessoa se identificando na portaria, ela está aberta de 9 às 6. A pessoa fica muito à vontade para usar todos os recursos da biblioteca. Se eu quiser chegar lá às 9 da manhã, embora só às 6, eu posso. Só procurar o Luiz vai dar toda a assistência lá. Nós já estaremos lá antes das 9 para poder já ter aberto a biblioteca, para as 9 o público já está lá. Então, assim, pesquisas, né, que a pessoa quiser fazer, pode fazer pelos terminais de consultas, pelo notebook, pode usar a internet, os livros. Eles são dispostos em umas estantes que são integradas ao espaço de leitura, né, ao salão de leitura. O leitor que chega na biblioteca, ele tem acesso direto à estante. Então ele pode ir lá, tem orientações pelas placas e a própria equipe orienta. Então você quer ver sobre direito constitucional, tem a estante de direito constitucional, ele fica à vontade, manuseia os livros, para ser uma coisa um acesso bem livre. Né? Perfeito, tem as identificações nas estantes. Então, quer dizer, a intenção é tornar a biblioteca mais interativa, como o Luiz falou, um espaço de convivência integrado. Então você tem um espaço com sofá, com mais conforto, tem os computadores, tem a internet, tem o salão de leitura, tem os livros com as identificações, os terminais de consulta. Então o próprio usuário ele pode ficar à vontade para ele mesmo desenvolver sua autonomia ali de pesquisa. A gente tem os armários guarda-volumes para a pessoa deixar a bolsa, se quiser. Pode até ir na biblioteca, sair, almoçar, voltar, fica com a chave e tal. Tem todo um controle e tem esse conforto também. E aí ele fica à vontade. E se quiser usar os serviços dos bibliotecários numa pesquisa, ele fica à vontade, ele vai ser bem atendido. Mas, fora isso, existem alguns serviços para o público interno, né, para os servidores da casa, que é a disseminação seletiva da informação, em que o servidor ele indica um tema, ele se cadastra pelo próprio sistema, indica um tema e toda vez que sai, alguma coisa entra na biblioteca, nos registros da biblioteca, no acervo da biblioteca, seja um periódico, um livro, um artigo da internet, baixado da internet, de acesso ao público, ou mesmo uma obra, né, comprada, ele é informado disso por e-mail. O próprio sistema automaticamente identifica aquele interesse dele que ele cadastrou e já informa isso a ele. É o que a gente chama de disseminação seletiva da informação. Nós temos o trabalho de pesquisa, como eu falei, o repositório de legislação municipal, as principais leis, os normativos municipais dos 91 municípios e do Estado também, né, que o controle externo, o servidor na sua atuação pode vir a necessitar, código de obras, código de postura, código tributário municipal, de todos os 91 municípios. Enfim, as principais normas dos municípios nós temos, constantemente atualizado isso, feito pesquisas, diligenciado junto aos municípios para que isso seja atualizado e esteja disponível
aos servidores. Também ao público externo, não há problema. Isso aí é aberto a... A legislação, inclusive, está disponível pelo site que eu mencionei. No site da biblioteca tem a íntegra dos textos, pode ser pesquisado pela internet. Se o senhor quiser repetir o site... É scg.tce.rj.gov.br. Aí tem uma aba lá, logo na página principal, Biblioteca, e consulta-se o acervo e a legislação dos municípios também. Bacana. Diários oficiais, a biblioteca também faz o repositório de diários oficiais, que o tribunal assina. Então, por exemplo, existe sessões de diário oficial que nem todos os órgãos públicos assinam. Então, no município do Rio, por exemplo, talvez acho que só o Luiz sabe mais precisão isso, talvez a biblioteca do tribunal e do Ministério da Fazenda, salvo engano, tem aquela parte em que são publicados os diplomas de segundo grau, né? Publicação de pedido dos diplomas de segundo grau, conclusão. Então, enfim, tem todos esses serviços. Quanto ao acervo, né? Só dando uma enfatizada aí para divulgar o nosso acervo, até para o público externo que não conhece, apesar de Luiz já ter falado bem, mas enfim, ele tem essa espinha dorsal que tem relação com a atividade do tribunal, que é administração, contabilidade, economia, direito, sobretudo público, né? Como constitucional, administrativo, tributário, financeiro, previdenciário, legislação municipal, urbanística, meio ambiente, civil, penal, empresarial, processual, trabalho, e as atividades muito relacionadas ao tribunal, que é orçamento público, lei de responsabilidade fiscal, receita tributária, renúncia de receita, licitações e contratos, legislação de servidor público, doutrina sobre servidor público, gestão de pessoal, auditorias governamentais, royalties do petróleo, e também área de informática, português. Então, enfim, a atividade de controle do tribunal ela é bem vasta, envolve vários temas, e esses temas a biblioteca procura atualizar, procura investir nessas obras e está lá disponível ao servidor como ao usuário externo. Para quem gosta de ler, vale a pena conferir, né? Bom, o programa já está chegando ao fim. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa na fala do Sérgio? Não, eu só queria dizer isso. Quer dizer que a gente está com nossa biblioteca lá aberta. A gente, na biblioteconomia, a gente tem um pensador indiano que é o filósofo maior da nossa área, que chama-se Ranganathan, e ele fez 5 leis da biblioteconomia. E as 4 primeiras leis dele só falam dos livros e dos leitores. A biblioteca só vem na 5ª. Quer dizer, o mais importante são os leitores e os livros e a sua relação. A gente está ali só para intermediar, levar os livros aos leitores e os leitores aos livros. Então, esperamos a visita de todos. E um espaço confortável também, né? Isso. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação. Sejam sempre bem-vindos aqui ao TCE Notícia. Bom, o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.